Fala pessoal, tudo bem com vocês? Preparados aí para nós darmos sequência aqui com os nossos estudos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, nosso famoso ECA, dentro aí do conteúdo programático dos direitos humanos para a sua prova, para te deixar 100% preparado para a prova da Secretaria de Estado da Educação? Então vamos lá, vamos iniciar hoje aqui a quinta aula dessa nossa sequência aí do ECA. Já estamos caminhando para a reta final, para a conclusão dessa legislação importantíssima para o seu concurso, uma legislação que está sempre presente nos conteúdos programáticos, está sempre presente nas provas, então tem suma importância aí o aprendizado, o conhecimento sobre essa legislação. Como vocês já puderam notar, é uma lei grande, extensa, né? Mais de 200 artigos, bem extensa, muitas previsões. E aqui a gente vai trazendo os principais artigos, aqueles mais cobrados, mais didáticos, que tem mais a ver aí com a prova de vocês. Mas já quero fazer um combinado aqui com você, hein? Já falei isso em outras aulas e vou repetir. Esse é o papel enquanto estudante, enquanto concurseiro que quer a aprovação, conhecer a legislação na íntegra. Então, pega aí seu material, folheia mesmo, leia toda a legislação, todos os artigos, tanto que nós conversamos aqui, passamos aqui, como também aqueles que porventura não estão aqui na aula, mas que vão estar aí no seu material, que está aí na legislação, bem fácil de acesso. Quem não tem o material impresso, só colocar no Google lá, escrever ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vai aparecer. Então, vai lá, busca e leia a legislação na íntegra. Isso é extremamente importante, tá? Os mais didáticos, os mais cobrados, a gente traz aqui nesse ritmo de cursinho mesmo, que infelizmente não dá pra ver artigo por artigo, mas o seu papel é fazer esse estudo complementar, combinado? Então, dito isso, passemos a nossa quinta aula aí sobre o ECA. Vamos lá? Quem tá com a legislação em mãos, abra aí no seu artigo 129. 129 vai falar aí das medidas pertinentes aos pais ou responsável. E aí, de antemão, a gente tem que lembrar que essas medidas são aplicáveis a esses pais, a esses responsáveis que violem os direitos, que violem aí os direitos das crianças e dos adolescentes. Então, aqueles pais que vão contra as indicações, contra o que prevê a legislação e ao contrário de proteger, de trazer proteção a essas crianças, sejam seus filhos, sejam as pessoas por quem eles são responsáveis, eles fazem o contrário, fazem atingir o direito dessas crianças, violar o direito dessas crianças ou adolescentes. E aí, para isso, o ECA traz aí algumas medidas, digamos assim, que é o que está elencado aí no artigo 129. Então, é nele que nós vamos começar, Então, vamos lá conhecer essas medidas legais que estão dispostas aí no artigo 129 do nosso ECA. A canetinha não está querendo vir de forma nenhuma. Pronto, tá aqui. Então, vamos lá. Medidas aplicáveis aos pais ou responsáveis. Primeira que a legislação fala aí pra gente é o encaminhamento a serviços e programas oficiais ou comunitários de proteção, apoio e promoção da família. Então, primeira medida aplicável aí prevista pelo ECA. Segunda medida é a inclusão em programa oficial ou comunitário de auxílio, orientação, tratamento a alcoólatras ou toxicomanos. São o pessoal aí que tem vício tanto em bebida quanto em outros tóxicos, né? No álcool como em outros tóxicos. Então, em suma, essas substâncias que causam dependência psíquica, né? Dependência física e psíquica. Então, pega esses pais responsáveis que estão vinculados a esses vícios e encaminha para programas oficiais de auxílio, de orientação, de tratamento dessas situações que em muitos casos são até consideradas doenças mesmo, enfermidades. Outra possibilidade, outra medida é o encaminhamento para tratamento psicológico e psiquiátrico. Observada ali a necessidade, pode haver esse encaminhamento. Também encaminhamento a cursos ou programas de orientação. Obrigação de matricular o filho ou o pupilo e acompanhar a sua frequência e aproveitamento escolar. Olha só,
tendo que relembrar muitas vezes o pai, ou os pais, né, os responsáveis, da sua obrigação em manter o filho na escola. Então, uma das medidas que o ECA traz, que são aplicáveis a esses pais que estão violando direitos das crianças, e nesse caso aqui a gente enxerga a violação ao direito da educação, né, que tem ali o filho, o pupilo, no caso dos responsáveis, né, aquele a quem ele exerce essa responsabilidade, esse poder familiar de manter a matrícula ativa, essa matrícula escolar, e também observar a frequência dessa criança, desse adolescente à escola, garantindo então o direito à educação, né? Outra medida aplicável é a obrigação de encaminhar a criança ou adolescente para tratamento especializado. Então, aqui verificou que a criança ou adolescente necessita desse tratamento especializado. E aí, entrega aos pais ou responsáveis essa obrigação de encaminhar para esse tratamento. Uma sétima medida é a advertência. E aqui nessa advertência ela vai funcionar parecido com a medida de advertência que é aplicável ao adolescente que pratica algum ato infracional ou que esteja vinculado a algum ato infracional. É aquela admoestação verbal, aquela conversa, sabe? Aquela de chamar no cantão e ter aquela conversa franca. É nesse sentido aqui a advertência, também aplicada aos pais, aos responsáveis, nos casos onde haja violação ou ameaça de violação a direitos de crianças ou adolescentes. Temos aqui em 8º inciso na medida aí, na lista, né, de medidas, a perda da guarda. E aqui já começa a pesar mais, né? A legislação vem e pesa mais a mão e retira aí a guarda desse pai, desse responsável que porventura detém a guarda daquela criança, daquele adolescente. Ele perde, destitui esse poder aí de guarda. Também temos a destituição da tutela. Nós vimos aí na aula passada, nas aulas passadas, né, a diferença de guarda, de tutela, de curatela. Então, assim como aquele que detém a guarda pode perder essa guarda, aquele que tem a tutela também pode ser destituído da tutela. Então, não vou entrar agora nos detalhes de novo, a matéria já à vista. Tenho certeza que você já assistiu, já viu. Quem porventura saltou aí, não tá lembrado de ter visto ou viu, mas já esqueceu, volta lá, reassiste com a matéria fresca aí na cabeça, beleza? E, por fim, nós temos a suspensão ou a destituição do poder familiar. Nós vamos conversar melhor sobre o poder familiar nas próximas aulas aí, mas de antemão esse poder familiar é justamente esse poder que o pai, que o responsável tem sobre a vida da criança, do adolescente, de manter eles protegidos, guardados, está muito vinculado aí a essa proteção da criança e do adolescente exercido em seio familiar, pelos familiares, no caso os pais, ou no caso da falta dos pais, né, pelos responsáveis. E em alguns casos, esse poder familiar ele pode ser tanto suspenso quanto destituído. Suspenso, quando para por um tempo, né? Destituído, quando finaliza de uma vez por todas. Em algumas situações onde os pais, os responsáveis que deveriam trazer essa proteção, fazem o contrário. Que é justamente o que nós estamos falando aqui no artigo 129, dessa violação a direito, ameaça a direito das crianças e adolescentes. Então, em casos específicos e aí mais gravosos, podem serem suspensos ou destituídos esses poderes aí chamados familiares, tá? Então, temos uma lista aí com 10 possíveis medidas aplicáveis aí aos pais, aos responsáveis que violem o direito das crianças e adolescentes ou que de certa forma ameacem esses direitos, tá? Sempre que a gente falar em artigo 129, lembra que é aplicável aos pais, aos responsáveis que de algum modo estão afetando as crianças e adolescentes e os seus direitos, aqueles que são elencados aqui no próprio ECA ou em outras legislações, na Constituição Federal, enfim, que estão violando os direitos previstos aí para as crianças e adolescentes. Ainda no artigo 129 nós temos o parágrafo único que fala que na aplicação das medidas dos incisos 9 e 10 desse artigo, observar-se-á o disposto no artigo 23 e 24. Então, quando a gente falar de destituição da tutela ou quando a gente falar de suspensão do poder familiar, nós vamos lembrar obrigatoriamente dos artigos 23 e 24 aqui do ECA. O artigo 23
fala que a questão de prioridade financeira, de situação financeira, não implica na suspensão ou destituição do poder familiar, e também no artigo 24 deixa claro que essa destituição só ocorre por meio judicial, através de sentença judicial. Nós vamos conversar melhor sobre essa questão do processamento, da destituição dentro de um processo judicial mais à frente, mas aí o artigo já trouxe essa previsão aí bem clara para a gente. Seguindo, nós temos o artigo 130 aí do ECA, que diz o seguinte para a gente: verificada a hipótese de maus tratos, de opressão ou de abuso sexual imposto pelos pais ou pelo responsável, a autoridade judiciária poderá determinar como medida cautelar o afastamento do agressor da moradia comum. Então, observe só, mais uma vez, nós temos a figura dos pais ou do responsável, aquele que deveria trazer proteção à criança ou adolescente, trazer essa proteção familiar no seio da família, que a gente já começou lá nas primeiras aulas, né? Desse papel da família enquanto protetor da criança e do adolescente. E aí, eles que deveriam proteger os direitos desse menor, eles fazem justamente ao contrário. Eles são os agressores de maus tratos, opressão, abuso sexual. E aí, nessa situação, verificadas essas situações praticadas pelos pais, pelo responsável, a autoridade judiciária, e sempre que falo em autoridade judiciária, está vinculada à figura do juiz, ele pode determinar uma medida cautelar. A grosso modo, uma medida cautelar é uma medida que é aplicada ou determinada pelo juiz antes mesmo de ter uma sentença. No início ali do processamento, no início de um processo judicial, essa medida já é aplicada de forma a cautelar mesmo a situação, evitar maiores problemas, evitar que a situação problemática perdure, continue, repita. Então, aplica-se uma medida cautelar para que durante o processo já se evite ali a lesão ou pelo menos dê uma amenizada na lesão e antes mesmo de ter uma sentença. Então, como medida cautelar, o juiz já pode, nesses casos de agressão, de violência, de opressão, ele pode já determinar o afastamento do agressor da moradia comum. Então, pega aquele pai, aquela mãe, aquele responsável que está trazendo esse tipo de agressão, esse tipo de violação ao direito e afasta da casa, já de imediato, já no início de um processo, por exemplo. É isso que o artigo 130 fala pra gente. E ainda completa dizendo que da medida cautelar constará ainda a fixação provisória de alimentos de que necessite a criança ou adolescente dependentes do agressor. Então, além de afastar esse agressor, a própria medida ela pode ainda fixar ali um valor, uma quantia, uma obrigação vinculada à prestação de alimentos, essa prestação assistencial, ao grosso modo uma pensão alimentícia, né, um termo mais conhecido, para que a criança não fique desamparada, o adolescente não fique desamparado, já que na maioria das vezes, né, aquele pai, aquela mãe, aquele responsável é quem provê aquela criança ou aquele adolescente. Então já fixa ali alguma forma de continuar essa assistência, de prestar essa assistência aí, mas afasta para evitar problemas maiores no que se diz respeito aos maus tratos. Conselho tutelar. Tá? Finalizamos aí então essa primeira conversação sobre as medidas, vamos entrar agora em um outro tema, e aí eu quero já chamar a sua atenção. Tema importantíssimo, cai muito em prova. Sempre que tem prova vinculada ao ECA, questão vinculada ao ECA, nós sempre vemos ali uma outra questão de conselho tutelar, falando sobre o conselho tutelar. Então, já se ajeitem na cadeira e redobre a atenção aqui para a gente conversar melhor sobre esse órgão importantíssimo, principalmente quando a gente fala de ECA, de criança e de adolescente, tá? Então, o Conselho Tutelar, o artigo 131, fala pra gente que ele é um órgão permanente e autônomo e também não jurisdicional, encarregado pela sociedade para zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes definidos nessa lei. Então, o artigo 131 ele é bem completo, porque ele traz pra gente o principal objetivo do Conselho Tutelar, que é zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, e explica pra gente que essa finalidade a ele foi atribuída pela sociedade. Então, a sociedade entrega para ele essa missão e ainda traz 3 principais características deste órgão, falando pra gente que ele é permanente, autônomo e não jurisdicional.
Mas tá, Isabela, o que significa isso? O que é um órgão permanente? Um órgão permanente é aquele que foi criado sem data para acabar. Ele foi criado, ele veio para ficar. Não vai ser destituído, no mandato de tal prefeito ele existe, o prefeito perdeu, entra outro, acaba com o conselho tutelar na cidade. Não, esse órgão ele é permanente, foi criado e ele vai continuar a sua atuação, perdurar a sua atuação aí de forma permanente, não é algo transitório, certo? Então é nesse sentido aí essa característica. Segunda característica é um órgão autônomo. A autonomia do conselho tutelar ela se expressa e não pode existir qualquer interferência nos atos de sua competência. Então nós vamos ver logo mais as competências do conselho tutelar e ele faz isso de forma autônoma, ele não precisa de uma autorização, de ir lá e chamar o juiz para fazer junto com ele, ir lá e chamar o Ministério Público para agir junto, não. As competências do Ministério Público, do Conselho Tutelar, são do Conselho Tutelar. Ele age sozinho, ele age de maneira autônoma. Então, ele tem autonomia dentro das suas competências, dentro daquilo que é definido como competência pela própria legislação. E, por fim, nós temos que é um órgão não jurisdicional, ou seja, não pertence ao Poder Judiciário. Não é um apêndice, não é um anexo, ele é um órgão que tem a sua autonomia, como dissemos agora mesmo, e ele também é classificado como um órgão administrativo e é ligado ao Poder Executivo Municipal. Então, ao contrário do que pode parecer, que é ligado ao Judiciário, porque muitas vezes trabalha de mãos dadas, nós temos que o Conselho Tutelar ele é ligado ao Poder Executivo dentro do município. Então, ele está vinculado à administração municipal, tá? Ligado ao Poder Executivo Municipal, que vai reger uma série de situações dentro do Conselho Tutelar. Mas vamos lembrar sempre dessa autonomia. Nós temos as competências desse órgão tão importante aqui na fixação, na garantia de direitos, e ele age por conta própria, com autonomia. Não é jurisdicional, não está vinculado à justiça, não é um anexo, não é um apêndice da justiça, tá? Se for para falar de poder, em qual poder está vinculado, ele vai estar vinculado ao poder executivo do município. Beleza? Então, as 3 características aí do Conselho Tutelar. E aí, seguindo, nós temos que no artigo 132, que em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, então, quando for falar do DF, a gente fala em região administrativa, né? Haverá, no mínimo, um conselho tutelar, como órgão integrante da administração pública local, composto por 5 membros, escolhidos pela população local para mandato de 4 anos, permitida a recondução por novos processos de escolha. Então, o que o artigo 132 fala pra gente? Que, olha, cada cidade, cada município tem o seu. Se for DF, lá nós temos regiões, né, administrativas que se equiparam a municípios. Então, cada município ou região administrativa tem pelo menos um conselho tutelar. No mínimo, um. Pode ter mais de um? Pode. Observado ali a população, o tamanho, né? Pode ter mais de um, mas é no mínimo um conselho tutelar. Ele vai estar integrado à administração pública do local, do município, da região administrativa e vai ser composto por 5 membros. Esses 5 membros, eles são escolhidos como? Concurso público? Não. É escolhido pela população local, como se fosse uma maneira eletiva. Então, se elege ali 5 membros para fazer parte do Conselho Tutelar. Esse mandato aí desses 5 membros dura 4 anos, podendo haver uma recondução. Então, inicialmente 4 anos, mas pode aumentar aí de acordo com uma recondução, tá? Quem pode ser membro? Quem pode se candidatar a se tornar um desses 5 membros do Conselho Tutelar? Existem alguns requisitos para que possa se candidatar para a candidatura de membro do Conselho Tutelar. Esses requisitos estão lá no artigo 133. O primeiro deles é a idoneidade moral. Então, aquela pessoa que é um cidadão modelo ali, não é envolvido com escândalos, com crimes, com problemas, tem ali a sua reputação ilibada, né? Tem moralmente, digamos assim, modelo mesmo. Aquele cidadão modelo, para ficar fácil de lembrar aí. Outro requisito mais objetivo, né, é a idade. Tem que ter pelo menos 22 anos, né? Então, idade superior a 21, mais de 21.
segundo requisito aí, né, e agora algo mais objetivo, é a idade. Então, observada a idade mínima aí de pelo menos 21, idade superior a 21. Então, o indivíduo, o cidadão, para se candidatar a membro do Conselho Tutelar, ele tem que ter mais de 21 anos, idade superior a 21 anos. E o terceiro e último requisito é residir no município. Então, se quer se candidatar a ser membro do Conselho Tutelar da cidade X, tem que morar na cidade X, tem que residir ali, tá? Então, os três requisitos aí. Um deles mais subjetivos, que é essa moral, esse respeito, essa idoneidade, essa reputação ilibada, tudo nesse sentido, de ser aquele cidadão modelo, né? O segundo, a idade, que é algo objetivo, mais de 21. E o terceiro, também um requisito objetivo, que é morar lá, residir na cidade onde está se candidatando a ser membro. Então, os dois aí são objetivos fáceis de ser comprovado. Pulando aí lá para o artigo 139, nós falando ainda da escolha dos membros do Conselho Tutelar, nós temos que será estabelecida em lei municipal, então joga para o município a responsabilidade, e realizado sobre a responsabilidade do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e fiscalizado pelo Ministério Público. Então, sempre que vai ter um processo lá para escolher os membros, para quem que joga a batata quente? Para o município. É o município que vai realizar essa escolha, esse processo aí de escolha. Ele realiza sobre as regras que ele mesmo criou dentro do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente e coloca aí a cargo do Ministério Público essa fiscalização, para ver se está tudo certinho, tudo dentro da lei, não está tendo maracutaia. Então joga aí a responsabilidade de fiscalizar para o Ministério Público. Parágrafo 1º. O processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar, ocorrerá em data unificada em todo o território nacional. Então, no Brasil inteiro, mesma data. Sempre no primeiro domingo do mês de outubro, no ano subsequente à eleição presidencial, e vai acontecer de 4 em 4 anos. Então, vamos supor que a eleição aconteceu em 2022. Aí, em 2023, tem a escolha aí do membro do Conselho Tutelar. Então, no ano subsequente ao ano da escolha do presidente, que faz a eleição do Conselho Tutelar. Essa data é unificada em todo o território. Apesar de cada município ter o seu, mas a data vai ser a mesma. Vai ser lá no primeiro domingo do mês de outubro do ano subsequente ao ano de eleição para presidente. E acontece de 4 em 4 anos. A posse, dia 10 de janeiro. Então, lá em outubro fez a escolha. No 10 de janeiro do ano seguinte, é a posse aí de quem ganhou. No processo de escolha dos membros, é vedado ao candidato doar, oferecer, prometer, entregar ao eleitor bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive brindes de pequeno valor. Óbvio, né, gente? Vai tratar aí como se fosse uma eleição para um cargo eletivo, um cargo político. Obviamente, ninguém vai poder ficar lá trocando favor. Vota em mim que eu te dou tanto, vota em mim que eu te dou tal coisa. Obviamente que não. Essa eleição, essa escolha vai levar em consideração uma série de quesitos, mas menos essa, de doar as coisas, de dar as coisas. Então é vedado qualquer tipo de troca de favores. Vamos comparar aí com uma compra de voto, né, que acontece em muitos casos em mandatos políticos, tá? Então, essas regras são as regras base. Nada obsta de que cada município crie regras suplementares. Então, aqui não é que a gente tem algumas regrinhas base, mais abertas, mais amplas. Cada município vai ter regras mais densas, mais direcionadas. Por exemplo, exigir que os candidatos a Conselho Tutelar tenham algum tipo de experiência com lidar com adolescente, com criança, que tenha algum tipo de formação acadêmica em cursos que sejam vinculados a essa atuação. Enfim, podem criar regras mais específicas. Mas se falando em ECA, legislação que vai cair na sua prova, é isso aqui. São essas regras aqui, tá? Agora sim, vamos ao artigo 136. E aí, se antes estava importante, agora está mais que importante. Ó, sendo um asterisco aí de todo tamanho, que é um artigo importantíssimo que está sempre presente nas provas. Atribuições do Conselho Tutelar. Tá? Então, é um artigo extenso e nós faremos aqui apenas a primeira leitura. Mas eu já quero fazer com você aqui um compromisso de que finalizada a aula, você vai pegar a sua legislação, vai reler. E aí amanhã,
na hora que passou ali 24 horas mais ou menos que você assistiu essa aula, que o cérebro já está começando a esquecer as coisas que você ouviu aqui, você vai voltar lá e ler de novo e reafirmar para você. Daqui uma semana você vai ler de novo. Então é um artigo que você vai ter que revisar aí algumas vezes até a prova, tá? Compromisso aqui com a sua aprovação, não é nem comigo, é com a sua aprovação. Então, o artigo 136 fala sobre as atribuições do Conselho Tutelar, falando que são atribuições, ou seja, são competências do Conselho Tutelar atender as crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no artigo 98 e 105, aplicando as medidas do 101, e aí é vinculada às medidas de proteção à criança e adolescente. Então, vai estar vinculada aí ao Conselho Tutelar essas medidas de proteção. Também é atribuição, é competência atender e aconselhar os pais ou responsáveis, aplicando as medidas do 129 que nós vimos agora há pouco. São as medidas pertinentes aos pais responsáveis que, de certa forma, lesam os direitos das crianças, de alguma forma faltam com essa proteção aí aos seus filhos ou aos seus pupilos. Então, quando acontecer isso, é o Conselho Tutelar que vai fazer esse atendimento. Também é atribuição do Conselho Tutelar promover e executar suas decisões para requisitar de serviços públicos de saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, sempre vinculado à criança e adolescente, né? Também representar junto à justiça, junto à autoridade judiciária, no caso de descumprimento injustificado de suas deliberações, quando o Conselho Tutelar faz alguma deliberação, faz alguma solicitação dentro de suas competências e não é atendido, então ele mesmo vai lá e busca recursos no judiciário, junto à autoridade judiciária, então ele tem competência para isso. Quarta competência, encaminhar ao MP, ao Ministério Público, notícia de fato que constitua infração administrativa ou penal contra os direitos da criança e do adolescente. Nós vamos falar nas próximas aulas sobre essas infrações administrativas e crimes praticados contra crianças e adolescentes. Então, o Conselho Tutelar ficou sabendo de algo nesse tipo, de alguma notícia de crime ou de infração, ele tem que obrigatoriamente ir ao MP, ao Ministério Público, e noticiar, encaminhar esse fato. Então, é uma competência sua, uma atribuição sua. Também temos o encaminhamento à autoridade judiciária de casos de sua competência. Então, ao mesmo jeito que encaminha para o Ministério Público, encaminha também para o juiz, quando for fatos de sua competência. Também temos a competência em providenciar medida estabelecida pela autoridade judiciária dentro das previstas lá no artigo 101, que são as medidas de proteção. Então, a autoridade judiciária estabelece e o Conselho Tutelar providencia o cumprimento dessa medida. Temos ainda a expedição de notificações, obviamente dentro da sua seara, ele vai expedir notificações, que são espécies de comunicações. Requisitar certidões de nascimento, de óbito de crianças ou adolescentes quando necessário. Então, em casos específicos, onde não houve essa requisição pelo pai, pelo responsável, pela família, enfim, por quem deveria fazer, o Conselho Tutelar pode suprir essa necessidade de ir lá e requisitar essas certidões, seja de nascimento, seja de óbito. Temos também a competência em assessorar o Poder Executivo local, no caso lá do município, né, onde é o Conselho, na elaboração de proposta orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança e do adolescente. Então, vai fazer lá, elaborar alguma coisa, algum plano, alguma ação com finalidade de proteção de direitos de criança e do adolescente. O Conselho Tutelar vai estar ali junto na proposta orçamentária, ajudando a elaborar essa proposta. Competência também do Conselho Tutelar. Temos ainda a competência em representar em nome da pessoa e da família contra violação de direitos previstos na Constituição. Então, nós temos os direitos constitucionais e aí houve violação desses direitos, o Conselho Tutelar ele pode ir lá e representar em nome dessa criança, desse adolescente ou até da família. Outra competência é representar ao MP, ao Ministério Público, para o efeito das ações, a perda ou a suspensão do poder familiar após esgotadas as possibilidades de manutenção da criança junto à família natural. Então já falamos aí um pouco sobre o poder familiar, vamos conversar melhor mais à frente, mas essa perda, essa suspensão podem estar vinculados ao Ministério Público quando ele tiver de representar ao Ministério Público essa situação.
O 12 aí, o inciso 12, também é competência do Conselho Tutelar promover e incentivar a comunidade e os grupos profissionais em ações de divulgação e treinamento para reconhecimento dos sintomas dos maus tratos. Então, treinar aí a comunidade, treinar os grupos profissionais, professores, como é o caso de vocês que vão atuar diretamente ligados com criança e adolescente. Então, deixar aí com um olhar clínico para verificar já os sintomas de maus tratos, para verificar ali o mínimo sintoma, já poder agir junto ao Conselho Tutelar e os demais órgãos aí para que a situação encerre ali. Então, uma das atribuições que está elencada aí no ECA, é justamente esse treinamento, essa promoção, esse incentivo da comunidade e também desses profissionais para reconhecer os meros sintomas, ali o início já de possíveis maus tratos. E não acaba não, tem mais. Então nós temos aí o inciso 13 falando também da competência em adotar na esfera de suas competências ações articuladas e efetivas direcionadas à identificação da agressão. Então, viu lá sintomas de maltratos, identificação de agressão também, né? Que é como se fosse o segundo passo, um segundo degrau aí. E agindo sempre de forma ágil no atendimento da criança e do adolescente vítima de violência doméstica e familiar e a responsabilização do agressor. 14. Atender a criança ou adolescente que é vítima ou que é testemunha de violência doméstica e familiar. Então, sofreu algum tipo de agressão ou testemunha, viu algum membro da sua família, seja um irmão, seja a própria mãe, seja quem for, o pai, enfim, sendo vítima ali de algum tipo de violência doméstica ou familiar, observada a situação, essa criança ela deve ser atendida e tratada aí pelo Conselho Tutelar. O 15, o inciso 15, representar a autoridade judicial ou policial para requerer o afastamento do agressor do lar, do domicílio ou do local de convivência. Vimos agora há pouco que pode acontecer esse afastamento até de forma cautelar, né? Então, o Conselho Tutelar pode agir representando, fazendo esse pedido aí ao juiz, à autoridade judiciária. 16. Representar a autoridade judicial para requerer a concessão de medida protetiva de urgência à criança ou adolescente que seja vítima ou que seja testemunha de violência doméstica familiar, bem como a revisão daquelas já concedidas. Então, medidas aí com o cunho de proteger para que cesse aquela situação de violência e de agressão, seja diretamente contra a criança ou adolescente ou alguém com quem ele conviva e da qual ele seja testemunha. Tem mais, representar o Ministério Público para requerer a propositura de ação cautelar de antecipação de produção de prova nas causas que envolvam violência contra a criança e o adolescente. A gente viu agora que cautelar é aquilo que já faz antes, né? Já antecipa. Então, nesse caso aqui, imagina que precisa produzir uma prova, um corpo de delito ou alguma prova material, e aí tem que ser rápido, tem que ser urgente. Então, ele representa ali pedindo essa ação cautelar, antecipação, algo que seja mais urgente, digamos assim, para que se antecipe essas provas. 18. Tomar as providências cabíveis na esfera de sua competência ao receber comunicação da ocorrência de ação ou omissão praticada em local público ou privado que constitua violência doméstica e familiar contra criança ou adolescente, receber e encaminhar, quando for o caso, informações reveladas por noticiantes ou por denunciantes relativos à prática de violência com tratamento cruel ou degradante ou de violentas educação, correção ou disciplina contra a criança e contra o adolescente. Também representar a autoridade judicial e ao Ministério Público para requerer a concessão de medidas cautelares direta e indiretamente relacionadas à eficácia da proteção do noticiante ou do denunciante, ou seja, aquele que levou o fato a conhecimento do Conselho Tutelar, noticiou a situação, denunciou a situação. Todas essas são aí competências do Conselho Tutelar, tá? Então, todas essas estão aí, são as competências elencadas dentro do ECA. 20. Isabela, passou muito rápido, eu sei. E não adianta eu ficar aqui lendo 1000 vezes para vocês, porque, né, é realmente a reiteração, ler várias vezes, que vai fazer você guardar melhor. Por isso, nós fizemos a primeira leitura aqui. E aqui eu já quero que você termine
essa primeira leitura consciente de que tudo isso é para proteger, é um órgão ali que trabalha de mãos dadas com o judiciário muitas vezes, com o executivo também, para agir de forma que seja efetivada essas ações de proteção aos direitos da criança e do adolescente. Então nós vimos que muitas vezes afasta o agressor, já treina ali a comunidade, os profissionais para ficar com olhos clínicos, para visualizar maus tratos, para visualizar as agressões, que muitas vezes age para efetivar, para tornar algo mais célere a fim de proteger esses direitos da criança e do adolescente, pode muitas vezes representar essa criança e adolescente diante de outros órgãos para efetivar direitos de saúde, de educação, de previdência e de outras coisas. Então é tudo nesse sentido, para representar, para tornar esse adolescente, essa criança, que são de primeiro modo, de primeiro olhar, indivíduos mais frágeis, mais pequenos, que não conseguem se defender sozinhos, para estar ali junto com eles como uma forma de defesa, junto com a família, junto com a comunidade, mas cria um órgão específico para isso, tá? Esse é o Conselho Tutelar, esse é o seu papel. E aí, lista essas 20 aí, né, nós vimos, competências, atribuições a ele, tudo nesse sentido. Precisa saber cada uma delas? Nós vamos fazer questões aqui e vocês vão ver que sim, tá? Não precisa decorar exatamente o que está escrito na lei, mas você precisa ter aí um insight, um link do que a legislação prevê. Você precisa ter conhecimento aí dessas atribuições. Por isso, já falei e vou repetir, é tão importante você passar por esses artigos, esse artigo 136 muitas vezes antes da sua prova. Aqui só foi a primeira vez. No caso de você que nunca leu o ECA, não estudou sobre ele, foi a primeira vez. E aí, nós fizemos o compromisso de hoje, mais tarde, você ter outra leitura, de amanhã você ter outra, daqui uma semana, e assim sucessivamente. Várias leituras do artigo para conhecer realmente as previsões, ter aí bem fresquinho na cabeça essas atribuições, porque vai te ajudar na prova, beleza? Então agora sim, vamos fazer aqui algumas questões para fechar a aula e também para vocês enxergarem como a FGV, como a banca de vocês, gosta de cobrar essa matéria. Então vamos lá, primeira questão. Lucas, adolescente de 15 anos, ou seja, protegido pelo ECA, né? Pratica ato infracional análogo ao crime de furto, sendo-lhe aplicada pelo magistrado a medida socioeducativa de liberdade assistida, observado o princípio do devido processo legal. Tendo em vista a situação sociofamiliar vivenciada por Lucas, o juiz também aplica medidas protetivas de matrícula em estabelecimento de ensino e encaminhamento para tratamento ambulatorial em razão do uso de drogas junto ao CAPS do município. Ao final da audiência de instrução, o juiz encaminha ofício ao Conselho Tutelar, determinando que providencie medidas de proteção aplicadas ao adolescente, considerando o disposto no ECA. Sobre tudo isso, é correto afirmar que, olha lá, Isabela de Deus, quer dizer que vai cair uma questão zona desse tamanho na minha prova? Olha, se você pesquisa questões da FGV, você depara com muitas questões trazendo aí esses textinhos, contando essas histórias, colocando aí na prática as legislações. É algo comum da banca, ela costuma agir assim. E aí, nosso papel aqui é te mostrar isso e te mostrar como conseguir filtrar as informações e fazer a questão com mais tranquilidade. Aqui, a prova da Secretaria de Estado de Educação, nós estamos falando de uma prova, que em alguns casos é nível médio, né? Para alguns cargos, nível médio técnico. A maioria dos cargos é nível superior. Então, com tudo que é nível superior, as questões elas tendem a ter um nível de dificuldade maior, mas que ao mesmo tempo vocês estão concorrendo a cargos vinculados à educação. Então, não é algo vinculado ao Poder Judiciário, cargos aí do Poder Judiciário que lidam com processamento, com prazos, com... Não, é algo mais tranquilo. Então, eu acredito que sim, possa vir questões nesse sentido de abordar o tema por uma historinha, contar uma história, mas que serão não tão complexas, não tantas informações como essa aqui. Mas aqui a gente te prepara para o pior, porque se vir mais fácil, você vai lá e deita. Se eu te preparar com uma questão facinha, chega uma um pouquinho mais difícil lá, você sente dificuldade. Então vamos preparar com a mais difícil possível, para o pior mesmo, para vir fácil e a gente deitar, nadar de braçada, beleza? Então voltando aqui à questão. Primeira informação é uma adolescente. Um adolescente cometeu um ato infracional, recebeu lá uma medida socioeducativa de liberdade assistida. Ponto.
Além dessa liberdade assistida, ele também recebeu uma medida protetiva de matrícula em subestabelecimento de ensino. Então, obrigando ali, entre aspas, esse adolescente a estudar. E também foi encaminhado para tratamento ambulatorial porque usava drogas, para tratar aí o uso de drogas. Então, até agora nós temos uma medida socioeducativa e 2 medidas protetivas. E aí, ao final da audiência, o juiz pega e chama o conselho tutelar, encaminha um ofício para o conselho tutelar para que ele providencie essas medidas de proteção, tá? Tanto a matrícula na escola quanto ao tratamento para o uso de drogas. E aí a questão pergunta para a gente, considerando o ECA, é correto afirmar. Letra A determinação judicial ao conselho tutelar fere a autonomia do órgão, sendo, portanto, ilegal. Fere, o juiz encaminhar um ofício vai ferir a autonomia do conselho tutelar? B, não é cabível a acumulação de medidas socioeducativas e medidas protetivas ante a ausência de previsão legal. Então fala que uma coisa não pode ser aplicada junto com a outra porque a lei não deixa. Isso aí falou a letra B. Letra C. Caso não concorde com as medidas protetivas aplicadas pelo magistrado, o conselho tutelar, no exercício de sua autonomia, pode substituí-las por outras. Então o conselho tutelar vai lá e passa por cima da decisão do juiz e define outra medida. Letra C fala isso pra gente. Letra D. É atribuição do conselho tutelar providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária para o adolescente autor do ato infracional. E o conselho tutelar deverá representar ao MP, pois a determinação judicial em questão fere a autonomia do órgão. E aí? A, B, C, D ou E? Qual está correto? Vamos voltar lá no artigo 136, que eu falei para vocês colocar 1 milhão de asteriscos. Lá fala que são atribuições do conselho tutelar. Aí você vai lá no inciso 6 e fala providenciar a medida estabelecida pela autoridade judiciária, dentre as previstas no artigo 101, para o adolescente autor de ato infracional. Então, as medidas de proteção que estão lá no artigo 101 devem ser providenciadas por quem? Pelo conselho tutelar. O juiz estabelece, a autoridade judiciária, o juiz estabelece o cumprimento dessas medidas e o conselho tutelar coloca em prática, executa, faz acontecer essas chamadas medidas de proteção. Então, voltando aqui na questão, a letra D fala justamente isso. É a atribuição legal do conselho tutelar providenciar a medida estabelecida pelo juiz, pela autoridade judiciária, para o adolescente que comete ato infracional. Então, é atribuição? Tá lá no artigo 136, tá perfeito, tá certinho. Letra D, portanto, nosso gabarito. Tá? Compreendido? Tranquilo? Bastava ter conhecimento do artigo 136 e dessa atribuição aí especificadamente. Mais uma para a gente finalizar. Os irmãos Ana e Federico têm 7 e 5 anos de idade, respectivamente, e foram encontrados sozinhos após denúncias de vizinhos, tendo sido acionado o conselho tutelar da localidade de sua casa. O conselheiro tutelar José aplicou medida protetiva de acolhimento institucional dos irmãos. Segundo os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente, José, que é aqui o conselheiro, José é o conselheiro, né? Vamos lembrar aí os nomes. Olha só, FGV colocou o nome de um, colocou o nome do outro, colocou o nome do outro, só para confundir. Então, José é quem? José é o conselheiro. E aí, segundo o Estatuto, a ação de José, letra A, não deveria ser procedida dessa forma, pois essa atribuição é exclusiva do juiz da infância. Fixar a medida protetiva de acolhimento institucional é medida exclusiva, atribuição exclusiva do juiz da infância? Letra A falou isso pra gente. Letra B, José agiu corretamente, pois essa é uma atribuição do conselho tutelar. Então, medida protetiva de acolhimento institucional é atribuição do conselho tutelar? C. José deveria ter acionado o MP, o Ministério Público, que faria a promoção desse acolhimento. Então, o C falou aí que a atribuição de medida protetiva de acolhimento institucional, é o MP que tem que fazer. Letra D. Precisaria ter falado com a família biológica antes de saber as razões do abandono. Então, a família nem estava lá, abandonou, mas falou que José tinha que conversar com eles antes. E deveria ter acionado a rede escolar para saber se as crianças frequentavam a escola.
Então, os meninos estavam lá sozinhos dentro de casa, abandonados dentro de casa, e aí tinha que perguntar para a escola antes se estão indo para a escola direitinho. É isso aí que a E falou para nós. Então, vamos lá de novo no artigo 136. As atribuições do Conselho Tutelar, lá no inciso 1º, atender às crianças e adolescentes nas hipóteses previstas no 98 a 105, aplicando as medidas previstas no 101. Então, vai lá no 101. Verificado qualquer das hipóteses do 98, a autoridade competente poderá determinar, dentre outras, as seguintes medidas. Que medidas? Aí tem lá a lista de medidas no 101. Dentre elas, acolhimento institucional. Então, o Conselho Tutelar pode aplicar as medidas que estão previstas no 101, ele pode aplicar, então, o acolhimento institucional. É atribuição do Conselho Tutelar aplicar acolhimento institucional, verificado, então, esse atendimento a crianças e adolescentes que necessitem dessas medidas de proteção, tá? Então, aqui uma questão mais complexa que você precisava saber que o Conselho Tutelar, ele tem que atender essas crianças que estão necessitando dessa proteção, dessas medidas de proteção, e conhecer também a lista lá de medidas de proteção, saber que o acolhimento institucional está entre elas. Então, cobrava o conhecimento aí de 2 artigos diferentes, olha só. Complexo, né? Ah, Isabela, tá difícil demais essa questão. Tô te preparando para isso, tô te preparando para difícil. Chegar lá, você vai achar tudo lindo, maravilhoso e fácil, vai gabaritar a prova. Então é isso. Finalizamos aí as questões. Deu para perceber que o artigo 136 não cai não, né? Despenca nas provas. Faz uma pesquisa rápida aí que você vai ver o tanto de questões que tem sobre o artigo 136. E eu te espero na próxima aula.